E então, pensou sobre a pergunta que eu deixei no vídeo anterior? Em que momento fazemos a limpeza dos dados? Boa pergunta. Se alguém fizer a pergunta para você no dia a dia ou numa entrevista de emprego, o que você responderia? Não há uma regra que diga em que momento você faz a limpeza dos dados. Eu vou repetir para que não fique nenhuma dúvida. Não há uma regra que diga em que momento você deve fazer a limpeza e o processamento dos dados. Vai depender puramente da forma como os dados chegam até você e do seu objetivo de análise. Eu poderia perfeitamente ter aplicado a limpeza bem aqui no começo. Logo depois que eu carreguei os dados, eu já poderia ter feito um trabalho de limpeza e transformação. Eu poderia depois fazer a análise exploratória e então seguir, eventualmente, para uma nova rodada de limpeza e processamento. Eu não adoto essa estratégia. E eu tenho uma razão para isso, eu vou justificar, como aliás eu venho fazendo em todas as aulas. Eu prefiro primeiro analisar os dados no seu formato bruto. Veja se faz sentido para você. Não é obrigado a fazer sentido. Se você pensar de forma diferente, coloque seu ponto de vista no fórum do curso. Podemos debater, não tem problema algum. Eu prefiro analisar os dados no seu formato bruto primeiro, para identificar padrões, eventuais problemas, coisas que eu preciso modificar mais tarde e assim por diante. Se eu faço a limpeza primeiro, eu posso perder informação que eu ainda não conheço. Por quê? Porque eu ainda não fiz a análise exploratória dos dados. Faz sentido para você? Ou seja, primeiro você faz uma análise exploratória, compreende os dados, vai identificando os problemas, depois você vai ter muito mais condições de fazer uma boa rodada de limpeza e processamento. Lembrando que é um processo cíclico. Você pode fazer a análise exploratória, depois você faz a limpeza, volta, faz uma nova rodada de análise exploratória e fica nisso até que você chegue às suas conclusões dentro do seu projeto. Sendo assim, respondendo a pergunta, vamos descer aqui até onde está a pergunta. Aliás, esse Jupyter Notebook ficou gigantesco, não é? Quase um livro completo de análise de dados. Voltando aqui para baixo, em que momento fazemos a limpeza dos dados? Em geral, quando você tiver mais informação sobre os dados. Essa seria a resposta ideal, pelo menos aqui no ponto de vista da equipe da SA, principalmente com base na minha visão e na minha experiência. Depois que eu tiver mais informações sobre os dados, que eu conhecer melhor os dados, aí eu devo fazer a limpeza dos dados. Não antes, porque eu não conheço. Quer ver uma analogia muito interessante? Imagine, você mora aí com a sua família e vocês decidem contratar uma profissional para fazer limpeza na sua casa, ok? A profissional nunca foi à sua casa antes, ela não conhece. Ela não deve chegar limpando tudo que ela vê pela frente. Ela primeiro tem que fazer o quê? Olhar os cômodos, ver aonde está a sujeira, identificar o material de limpeza para depois começar o trabalho de limpeza. Não é assim que funciona na prática, não é assim que é mais lógico. É a mesma coisa aqui. Antes de sair limpando tudo que você vê pela frente nos dados, conheça os dados. Um argumento que algumas pessoas podem adotar é o seguinte: mas vai dar muito mais trabalho. Sim, vai dar muito mais trabalho. É isso mesmo. Não queria contar para você, mas eu aproveito e já digo. Vai dar muito mais trabalho mesmo. Mas se você limpa os dados logo no começo do projeto, você pode perder informação bruta porque simplesmente você já removeu registros, você já fez a imputação de valores ausentes, você já processou variáveis, e aí uma outra informação pode ser perdida. Então, aqui nas aulas que eu ministro na DSA e no meu dia a dia, nos projetos que eu trabalho, eu sempre começo com a análise exploratória. Depois disso, eu compreendo um pouco os dados, aí sim eu parto para uma rodada de limpeza e processamento. Se por acaso eu fizer uma modificação muito grande durante a limpeza e processamento, eu volto e refaço parte, pelo menos, da análise exploratória, até que eu tenha condições de apresentar resultados que sejam confiáveis ao tomador de decisão. Lembre-se, o resultado do seu trabalho vai impactar decisões de negócios, vai impactar o negócio de uma empresa, pode impactar o emprego de pessoas. Tem que ser feito, claro, com o máximo de responsabilidade e cuidado. Não é simplesmente porque você sabe limpar valor ausente, você vai sair limpando de qualquer forma. Existe critério para isso, existe regra. Se você primeiro analisa e explora os dados, tem condições de escolher muito melhor a técnica a ser usada em cada etapa.
Concorda comigo ou não? Não é obrigado a concordar. Se tiver um ponto de vista diferente, você pode colocar no fórum e podemos debater e continuar sendo amigos, ok? Não há problema em ter visões diferentes. É claro que eu tenho que passar aqui a minha visão, eu sou instrutor do treinamento, mas não há problema em ter visões diferentes. Se você acredita que há algo que possa ser feito de forma diferente, coloca aí no fórum do curso e nós podemos debater. Mas, em geral, eu adoto como estratégia o seguinte: explora primeiro os dados, conhecer os dados, aí você vem com a limpeza e processamento. Respondendo a pergunta, em que momento fazemos a limpeza? Depois que já temos um bom conhecimento sobre os dados. No próximo vídeo, então, fazemos limpeza e processamento de dados. Até lá!